Olá, meu nome é Gláucia Schatzman, sou terapeuta holística, numeróloga, taróloga, mestre de Reiki em vários sistemas, professora com cursos de formações em terapia de vidas passadas e trabalho também com a mesa radiônica, com os florais de Saint-Germain. Enfim, eu tenho 25 anos de experiência nessa área. E eu gostaria de conversar com você hoje sobre a questão dos relacionamentos, principalmente relacionamento afetivo. Muita gente tem me procurado ao longo desses anos, sofrendo e muito por causa de relacionamento afetivo. E eu vejo que a maioria das vezes o problema está na comunicação. Por que na comunicação? É como se as pessoas não se entendessem. E por que elas não se entendem? Porque precisa autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é uma chave que vai fazer com que você procure ver aonde estão os seus defeitos e de que forma você pode se aprimorar. O autoconhecimento também te ensina a como lidar com a outra pessoa, como você conseguir se comunicar e se relacionar, certo? A maioria das vezes, como eu já disse, é problema de comunicação. Você fala alguma coisa e o parceiro ou a parceira entende de outra forma. A comunicação ela é muito importante porque comunicação tem a ver com vibração, não é só palavra, não é só forma de falar. É o todo, é a energia que cada um emite na hora que quer passar uma mensagem. E temos um jeito muito interessante de estudar comunicação e a vibração de cada pessoa. Claro que é de uma forma um pouco generalizada, né? Porque cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem o seu estilo, tem o seu jeito. Mas através do tarô e da numerologia, então a numerologia pelo tarô, nós conseguimos descobrir a vibração pessoal de cada um. E isso é pela data de nascimento, principalmente o dia de nascimento, tá? Então, eu vou falar para vocês sobre os 22 arcanos maiores e a vibração pessoal de cada pessoa. Então, veja, se você nasceu no dia 1º, você tem o arcano 1. Se você nasceu no dia 10, você tem o arcano a roda da fortuna. Então, temos 22 arcanos maiores. Então, desses arcanos maiores, tá? 22, conta-se as pessoas que nasceram até o dia 22. Quem nasce no dia 23 deve somar 2 mais 3 equivale ao arcano 5, tá? Nasceu no dia 24, 2 mais 4 equivale ao arcano 6 e assim por diante. Então, acima de 22, você tem que somar os dois algarismos para ver que número que dá. E aí você tem o seu arcano. Tudo bem? Então eu vou começar falando das pessoas que têm a vibração 1. Então, primeiro, o que é a vibração? A vibração é a forma como a pessoa se comunica. É o que ela transmite para o mundo à sua volta. E muitas vezes como ela sente também essa comunicação, como recebe essa comunicação. Então eu vou falar de uma forma um pouco generalizada, porque são 22 arcanos. Então vamos lá, se você nasceu no dia 1º, você é do arcano o mago. O mago representa a inteligência, a iniciativa. Então, o que você transmite para as pessoas? Transmite que você é uma pessoa que sempre está buscando fazer algo, sempre está tomando a iniciativa de tudo, provavelmente vão sempre te passar uma liderança ou deixar algo na tua mão. E se você não está afim ou não quer, você não se irrite. É porque você realmente passa essa imagem, como se você fosse resolver todos os problemas. Porque o que é o mago? O mago vamos voltar no tempo, lá na Idade Média, né? Quem que era o mago? O mago era o cientista, era o médico, era o arquiteto, era o costureiro, era tudo. O mago era aquele que tinha a resposta para todos os problemas. Então, geralmente, quem nasce no dia 1º é convocado para resolver os problemas dos outros, tá? Então, você tem que aprender a o quê?
a delegar um pouco as responsabilidades para outras pessoas, não assumir muitas responsabilidades, depois você não consegue cumprir todas elas, certo? Então, como tente manter um equilíbrio e delegar e distribuir um pouco as tarefas, e as recomendações também são para a pessoa 1 não ser tão centralizada e não ser tão egoísta. Tem que aprender a dividir mais as coisas e a prestar atenção no sentimento dos outros, ok? Não queira fazer tudo sozinho, tá bom? Se você nasceu no dia 2, veja, o 2 é o oposto do 1, tá? O 2 é o par, o casal. Então, se você nasceu no dia 2, como arcano, nós temos a sacerdotisa. E a sacerdotisa, ela é amorosa, ela é sábia, ela é paciente. Então, qual é o recado para a pessoa que nasce no dia 2? Não seja tão intempestivo, né? Tenha mais paciência, tenha mais compreensão, use o seu lado amoroso para conversar com os outros, se doe mais, certo? Nos relacionamentos, não seja tão ciumento, tão possessivo. Aprenda a ser mais carinhoso e use de mais sabedoria. Tente entender o porquê das coisas, por que as coisas acontecem, né? Tudo tem um porquê. Tudo que acontece na vida da gente é para nos mostrar alguma coisa. E quando a gente consegue assimilar o que aquilo está querendo nos dizer, então nós estamos crescendo dentro das dificuldades. E aquelas dificuldades não acontecem novamente, porque houve uma transformação. Então o 2, às vezes, ele é um pouco dependente do outro. Aí tem que aprender a ser um pouco como um mago, né? Um pouco mais independente. Então o 2 tem que cuidar da dependência emocional, tá? E não ser tão impulsivo, exigente, ok? Tem que manter um equilíbrio. Quem nasceu num dia 3? 3 é o arcano da Imperatriz. E o arcano da Imperatriz é o arcano da qualidade de vida, porque a Imperatriz é a rainha, né? Então, a Imperatriz, ela queria saber tudo o que estava acontecendo no reino. E ela gosta de festas e tudo mais, então é o requinte, a prosperidade, o comércio, o contato, a troca, tá? Quem nasce no 3 são pessoas que têm realmente como ganhar dinheiro com a comunicação. E no relacionamento é alguém que quer saber de tudo. O que você está pensando? Né? O que você está pensando? O que você está fazendo? Por que isso? Por que aquilo? Então, às vezes, o 3 invade um pouco o espaço do outro. Então, se está quietinho lá, deixa. Não fica perguntando. Não fica, você está pensando na outra. Coisas desse tipo, tá? O 3 pode usar o outro tipo de comunicação. Usar também a linguagem do coração, o afeto. Buscar, através de atitudes, mostrar o que sente. Então, tomar um pouco de cuidado com o que fala e também para quem fala. Que às vezes um comentáriozinho que é feito para uma outra pessoa pode chegar de uma forma aumentada, de uma forma que vai prejudicar o relacionamento, tá? Então, cuidado com fofoca, número 3. E não grite. A sua voz é o seu tesouro. Aprenda a usar a voz, que a sua voz seja agradável. Quem nasce num dia 4. O 4, ele representa o lado material, o quadrado, né? As 4 direções, os 4 elementos que existem, compõem todo o universo, principalmente a natureza, as 4 estações do ano. Então, eu diria assim que quem é do 4 são pessoas que têm o pé no chão, tá? O arcano que rege é o imperador. E o imperador, quem é? É o rei. O rei tem o poder total. Então, a pessoa que nasce no dia 4 é uma pessoa que, se confiar em si mesma, chega onde quer. É uma pessoa que, se tiver fé em Deus e fé em si mesma, e um objetivo claro, e trabalhar, não tem como não dar certo. Então, são pessoas que vieram realmente para organizar
e materializar as coisas materiais, materializar as coisas ao seu meio, fazer as coisas acontecer, edificar, tá? O imperador, ele é quem tem o controle e quem tem o comando, tá? Então, você só toma cuidado para não ser muito mandão. Respeita, você tem o direito, né, de ter o controle da sua vida, mas você não pode invadir o espaço do outro. Mesmo que esse outro seja sua esposa ou seu marido, você não pode invadir o espaço, tá? Você tem que respeitar. Se você quer ir para um lugar e o seu companheiro ou companheira não quer ir naquele lugar, não fique forçando a pessoa a fazer o que você quer. Aprenda a conviver. E também não fique ressentido ou magoado por qualquer coisa. Nem tudo tem que ser do seu jeito. Você tem que aprender a ser um pouco mais humilde. Quem nasce no dia 5 traz as bênçãos do Papa. Eu diria assim, o Papa, ele é o mensageiro entre o céu e a terra. Ele é o representante de Deus na terra. Então, esse arcano está falando do hierofante, do homem que tem o contato com Deus. O que isso quer dizer para você que nasceu no dia 5? Que você é uma pessoa que tem uma energia muito forte e poderosa. E que você tem que tomar um pouco de cuidado. Porque, às vezes, você é muito impulsivo. E também você recebe demais. Então, se você conversa com alguém e aquela pessoa está mal e você absorve aquela energia, você fica mal. Se você fala com alguém que está feliz, você fica feliz. O hierofante, ele trabalha muito com a energia e com essa troca. Então você tem que aprender a, primeiro, se valorizar. Segundo, ter fé, muita fé. E terceiro, no relacionamento, principalmente conjugal, tá? Botar limites. Limites para a pessoa, porque geralmente o hierofante é muito dado, é uma pessoa muito boa. Botar limites, né? Dizer, você pode vir até aqui, daqui para cá sou eu. Todo relacionamento que tem o seu limite, tá? Dá certo. O que não pode é um invadir o espaço do outro. Então precisam conviver harmonicamente dentro de um espaço. O hierofante, ele traz a sabedoria dentro dele. É um dom especial. Então, geralmente, quem é desse arcano 5 tem uma sensibilidade muito grande com energia. Por isso que eu digo, se você for a um lugar e você sentir que você se contaminou energeticamente, negativamente, não jogue isso em cima de quem convive com você. Tá? Então, se você chegou em casa cansado do trabalho, não vá brigando em quem está te esperando em casa. Nem para a esposa, nem para os filhos, ou o contrário. Tá? Você tem que aprender a trabalhar a sua energia. Quando você entender que como você se sente, a culpa não é do outro, tudo vai dar certo na tua vida. E você encontrou a chave da felicidade para você. Vamos então ao arcano 6. O arcano 6, quem nasce no dia 6. Alguns autores dizem que o arcano 6 dos enamorados é escolha. Mas se formos ver, esse é o arcano que fala de amor, que fala de relacionamento. Então, toda pessoa que nasce no dia 6, automaticamente é alguém que gosta de amar e muito, e gosta de ser amado. É uma pessoa que não gosta de ficar sozinha. Então, se você nasceu no dia 6, ame intensamente, né? Vai ter que fazer algumas escolhas, sim. Às vezes, em prol de um amor, de um relacionamento, você abre mão de algumas coisas. Saiba o que realmente é prioridade para você. Mas o 6 também tem a ver com a família, então faça as suas escolhas de uma forma realmente seguindo o seu coração. Você precisa ser feliz no amor, você precisa viver o relacionamento. Sozinho você é infeliz. E se você está sozinho hoje, busque alguém para ser feliz. Não fique idealizando, não existe ninguém perfeito, tá? Se permita viver um relacionamento, rir, chorar, sofrer, faz parte da vida. E você veio para isso porque você nasceu no dia 6. Se você nasceu no dia 7, 7 é o arcano do carro. O carro, ele representa o movimento, mas principalmente a vontade
de chegar em algum lugar, o lutar por um objetivo. Então, se você nasceu no dia 7, tenha sempre metas, trabalhe com metas. E dentro de um relacionamento também precisa fazer o que? Um planejamento, né? Não deixe tudo muito solto, ao Deus dará. Cultive o teu relacionamento. Tenha o seu dia especial. O que você vai fazer naquele dia especial? É o dia em que você vai sair com o teu amor, né? Você vai dar uma voltinha, nem que seja para ir numa praça, sentar e comer pipoca, mas você vai fazer isso. As pessoas estão achando que tem que ter dinheiro para ser feliz. O dinheiro te ajuda a ter qualidade de vida. O dinheiro te ajuda a decidir ter e usufruir algumas coisas que sem dinheiro você não consegue. Mas muita gente rompe o relacionamento por causa de dinheiro. E na realidade, relacionamento é mais do que isso, tá? Você prospera ao lado de uma pessoa positiva. Você prospera ao lado de alguém que te mostra os erros. E o que está acontecendo hoje é que as pessoas querem alguém que apenas doe. Elas não querem mais se doar, né? Querem pessoas perfeitas, de preferência pessoas que têm muito dinheiro, para só usufruírem. E isso não é realmente um relacionamento verdadeiro. Isso é interesse. Então você que é do 7, tenha sempre suas metas firmes e lute por elas, porque 7 é o número do vencedor. É o faraó conduzindo a sua carruagem, a sua biga, na frente do exército rumo à batalha. Então acorde disposto e lute pela sua felicidade. Se está apaixonado por alguém, vá atrás, lute até ouvir um não. Não desista das coisas facilmente. E se você tem um relacionamento firme, cultive, tenha iniciativa. Não fique só esperando as coisas acontecerem, tá bom? Quem nasceu no dia 8, 8 é o arcano da justiça. Então a justiça tem 2 pratos, 2 lados, tá? Então, tente manter esse equilíbrio. Doe e aprenda a receber. Muitas vezes a gente doa, mas não sabe receber não, né? Então, doe e aprenda a receber, mas principalmente não julgue. Evite julgamentos precipitados, sabe? Porque o 8 às vezes é muito mandão. O 8 é um número que fala também do dinheiro. Então são pessoas que vieram para ter o poder, para ganhar dinheiro, para ter o controle, mas assim, geralmente se destacam, mas assim, como é o número da justiça, assim como é dado, é cobrado. Então, se você nasceu no dia 8, aprenda a ser paciente, carinhoso e fale mais dos seus sentimentos, não seja tão fechado. Porque se o 8 se fecha, ninguém sabe o que sente, sabe? O companheiro ou a companheira se sente perdido, tem medo de se abrir com você. Por quê? Porque se for se abrir com você, você vai dizer não, sim, isso pode, isso não pode. Então o juiz, ele funciona lá em cima. Seja então menos preconceituoso, busque sempre um equilíbrio, fale e aprenda a escutar, se doe um pouco mais, cobre menos, leve a vida com mais liberdade, com mais soltura. Você tem tudo para prosperar, você tem tudo para ser feliz, mas já que você é o arcano da justiça e a justiça é a verdade, fique com alguém que você ame verdadeiramente. Não o externo, não as facilidades que isso vai trazer na sua vida, mas alguém que realmente toque o seu coração. E aí você vai ser feliz, tá bom? Vamos ao arcano 9. 9, se a gente for ver os números dentro da numerologia, os números são 0, que representa Deus, o absoluto, e vão de 1 a 9. 9 é o último número. Por ser o último número, ele traz característica de todos os outros números, tá? Então, ele já passou por todas as etapas. Então, o 9 representa sabedoria e busca interior, maturidade. Se você nasceu no dia 9, provavelmente você consiga perceber algo um pouco mais além do que as outras pessoas. Só que tome cuidado, porque se você se deixar levar pela fantasia, você vai criar uma história que não existe. Então, fique com a pessoa que você ama, lute para ser feliz ao lado dessa pessoa,
tá? Mas não crie fantasias. Ou seja, você pode interpretar as coisas de um jeito errado. Porque, como eu falei, o 9, ele é um número que tem uma sensibilidade muito grande. Mas também tem uma imaginação do mesmo tamanho. Vocês estão me entendendo? Então, ao mesmo tempo que tem uma sensibilidade, tem uma imaginação muito grande. E aí pode criar, sabe, histórias de traições, pode criar uma série de coisas que não são reais. Por isso você tem que tomar um pouco de cuidado com aquilo que você pensa, 9, tá? Busque realmente a verdade antes de julgar. Você tem aqueles momentos que gosta de ficar sozinho. Com certeza o 9, por ser o eremita via na caverna, ele contemplava de longe o que acontecia. Toda pessoa que traz o 9 tem a necessidade de ficar sozinho um tempo. Respirar um pouco de paz. Então, realmente cultive, né? Converse com o seu parceiro, sua companheira, que você precisa ter esses momentos de paz, certo? E aquele momento de paz é para ficar sozinho, largado numa rede, ou ir para uma praia, ou ler um livro, ou escutar uma música, certo? Isso é saudável. Aliás, em todo relacionamento, as pessoas têm que ter um pouco da individualidade, sim. Um não pode querer sufocar o outro. Estar junto tem que ser um prazer, não uma tortura, certo? Não uma obrigação. Então, no próximo vídeo, a gente vai conversar um pouco, dando continuidade à vibração pessoal pela numerologia do tarô. E aproveitando, quero falar para vocês que Numerologia pelo Tarô é um e-book que eu dou de bônus dentro do meu curso básico Universidade Tarô, tá? Se você tem vontade de aprender tarô, é muito interessante o curso. São 25 vídeos, tem ritual de iniciação, eu gravei áudio para o ritual de iniciação, tem mais um outro e-book de bônus que é sobre limpezas energéticas e rituais. Então eu acho muito interessante para você adquirir esse curso, você vai aprender muita coisa com o curso. Mas eu volto então mais tarde com o outro vídeo dando continuidade à vibração pessoal, tá? Fiquem com Deus e salve luz!